Agora não é nem mais Z, né? Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite quem está nos ouvindo no YouTube. É uma tristeza e alegria ao mesmo tempo. 20 de setembro de 2022, isso significa que hoje é o penúltimo dia do nosso curso de extensão Cinema Negro no Brasil, um curso que se iniciou em julho de 2022, que tem como apoio, né, um suporte muito grande, o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos, o NEPDH, que tem também nos apoiado a Associação Profissional do Audiovisual Negro, a APAM, principalmente a APAM Rio, que tem, cadê a canequinha? Também nos apoiando bastante o Cineclube Atlântico Negro, cadê a canequinha? A canequinha. O Cineclube Atlântico Negro, que esse mês fez, né, 14 anos, ano que vem 15, né? Então temos que ir para o nosso vestido. E, bom, me apresento aqui, meu nome é Raquel Aguiar, eu sou professora do NEPDH, da FRJ. É um curso de extensão que nós criamos, que tem o apoio, né, e o suporte da Profaex, é um edital fomentado pela Pró-Reitoria de Extensão, a PR5 da FRJ, que também vem nos apoiando bastante. E nesta edição, né, convidamos o nosso querido, incrível Clementino Júnior, para construir essa ação de extensão e pensar, né, nesse desenho de um curso tão rico, que tem sido tão bacana e que, né, está chegando ao seu fim. Na terça-feira que vem é o nosso último encontro, e aí nós vamos fechar, né, toda a proposta que, enfim, elaboramos com muito carinho para vocês, e que vocês estão aqui firmes e fortes, e também estão firmes e fortes nos escutando também no YouTube. Então, sem mais delongas, passo a palavrinha para a Clementino dar boas-vindas e a gente continuar a nossa atividade que paramos na semana anterior. Clemes? Então, gente, boa noite. Hoje vai ser rapidinho, mais para já dizer que já estou com saudades, mas vamos nos esbarrando, porque a discussão do cinema negro, por incrível que pareça, ainda é tratada como um gueto, né, dentro da cadeia do audiovisual, é algo ainda acaba sendo restrito, a gente se percebe como quase que um grupo assim onde quase todos se conhecem, porque você chega em qualquer evento relacionado a essa pauta, são as mesmas pessoas que estão se encontrando. Isso é positivo, sinal de que não estamos desistindo do que nos propomos, né, a manter nossas vozes e perspectivas, mas, ao mesmo tempo, é triste ver que a partir do momento que temos essa identidade, né, proposta, há uma resistência natural de um cinema hegemônico a assumir isso como parte, como um aspecto de um cinema global, né? Acaba sendo um cinema à parte, mas isso vai mudando aos poucos. Acho que faz parte de um processo que espero estar vivo para ver os frutos de tudo isso que estamos plantando aqui. Então, muito bem-vindas e bem-vindos, e vamos ganhar tempo aí partindo para a nossa atividade de hoje. Excelente. É isso, né? Já com as lágrimas aqui, cadê? Não tem já com as lágrimas aqui, a gente começa também com alegria, e também começa já com esse gostinho de quero mais, já pensando nas próximas edições, mas também sempre com o coraçãozinho também quentinho. Bom, gente, na semana passada, nós começamos uma discussão que eu quero dar continuidade a que vocês, né, desenvolvam um pouco o texto que eu pedi para que vocês, enfim, pesquisassem, lessem um pouco sobre a discussão da economia criativa e, propriamente, o processo de expansão, né, do audiovisual dentro, né, desse atual escopo, né, da economia / indústria criativa. Reforço o quanto que este debate hoje é extremamente importante, muito pelo fato, primeiro eixo,
estarmos entrando num novo tipo de organização da sociedade, em que esta tecnologia, que a gente chama de 5G, não é propriamente uma tecnologia que vai facilitar a gente falar mais rápido pelo Zap, ou vai dar baixar do conteúdos, né, com maior velocidade, mas vai mudar de fato, né, a nossa organização da nossa vida, uma vez que vamos ter uma interação e uma conexão muito maior com muitos objetos ao mesmo tempo. E isso impacta, obviamente, a perspectiva do audiovisual, impacta, obviamente, a sociedade que vai estar mais voltada para o áudio, para o vídeo também. E a indústria criativa tende a ser um elemento extremamente importante para sustentar, né, este novo padrão civilizatório, né, que eu chamo de padrão civilizatório, que é esse novo aprofundamento, né, desses usos, né, desses dispositivos. E trouxe um texto que vai problematizar, principalmente, a discussão dessas políticas públicas dentro desse contexto da indústria criativa. E aí nós falamos, né, de 4 modelos, eu citei brevemente o modelo welfare, que é só o Estado que faz o fomento, não tem nenhum tipo de divisão com as iniciativas privadas, é o Estado que hegemonicamente vai tratar, né, de financiar todo o escopo da cadeia criativa do audiovisual, que isso é um modelo que também acaba falindo propriamente o audiovisual, que é uma indústria extremamente competitiva. Nós temos o outro modelo de competição, que é um modelo que vigorou durante algum tempo no Brasil, principalmente com o fim da Embrafilmes em 1990, em que a primeira ação que o Collor fez foi, além de derrubar a Embrafilmes, também derrubou o Conselho Nacional, né, o Conselho Federal de Cinema, e que foi uma iniciativa para colocar o audiovisual como qualquer tipo de ativo de mercado. Então, as empresas privadas iriam incentivar, mas sem nenhuma dedução orçamentária, né, desse incentivo, ou seja, não teriam uma dedução de imposto de renda nem nada. Isso não deu certo, porque naquele ano só 3 filmes conseguiram ser finalizados. Então, houve uma redução absurda, né, do escopo de produção fílmica naquele período. E nós temos um modelo de crescimento que muito pouco se assemelha com a atual conjuntura, né, de fomento, não desse atual governo, mas a atual conjuntura de fomento que vem se iniciando desde 2001, graças à criação, né, da Ancine, que se propõe em tratar de uma maneira cuidadosa o audiovisual, que o Estado vai estar atento para incentivar e aquecer esse mercado, também trabalhando em parceria com as iniciativas privadas, em apoiar as deduções de imposto de renda, fomentar novos espaços, incentivar a construção de equipamentos culturais, criar, né, novos mecanismos de apoio financeiro, muito com base em editais. Isso Clementino vai trazer uma discussão que eu gosto muito quando ele fala dessa perspectiva liberal, né, dos editais. E esse é um modelo, basicamente, que é utilizado hoje. E a gente tem o último modelo, que é o modelo de inovação, que, de fato, vai muito se coadunar com a proposta desse novo padrão civilizatório, que é essa sociedade altamente conectada, em que a indústria criativa ela não vai só impulsionar o crescimento econômico diretamente, mas também vai facilitar mudanças de uma nova forma de organização econômica e de uma nova forma também de sociabilidade, vamos dizer assim, cultural, né? Então, é um processo que vai, de fato, fomentar uma nova forma, né, de relação e uma nova forma também de construção, né, de padrões, de valores, de estilos, né, de layouts, vamos dizer, culturais, nos próximos anos. Nós temos aqui, como eu falei na semana passada, um grande exemplo como a política cultural sul-coreana, que desde o final dos anos 90 vem criando, né, uma política muito ampla de construção, né, de uma nova forma de cultura, uma nova forma de incentivo cultural, penetrando, né, em territórios até então inimagináveis, e que hoje é uma cultura que tem nos mais variados eixos
atuações e lideranças, né, que extrapola, obviamente, o próprio território, né, sul-coreano. Esse é uma ambição muito grande. E não é uma utopia nós, no cinema negro, pensarmos nesse tipo de modelo que se chama de modelo inovação, né? E a gente precisa, como o Clementino falou, de muita unidade. Ontem eu estive participando de um debate que eu entreguei a carta da PAN, que tem eixos extremamente organizados sobre as propostas de ações afirmativas que precisam estar dentro com prioridade, né, de linha política, né, para as próximas gestões municipais, estaduais e propriamente federais também. E não é fácil, gente. Ontem eu estive ouvindo falas dos grandes realizadores, dos mais velhos realizadores brancos, dizendo desde o fim da Rio Filmes, né, eu extingui a Rio Filmes, que é uma empresa dentro do município, empresa pública dentro do município do Rio de Janeiro, até a venda da Rio Filmes, ou até transformar a Rio Filmes numa Embra Filmes, ou até transformar o Rio de Janeiro numa Califórnia. Foi tenso o debate, né? Então, a gente precisa... E aí, obviamente, acabei falando, né, sobre as ações afirmativas e, propriamente, a Carta da PAN, que assegura uma política de ação afirmativa que vai abranger todas as cadeias, né, todos os espaços e setores, né, dos eixos do audiovisual, das etapas de produção de trabalho do audiovisual. E o público jovem achou extremamente pertinente, extremamente relevante. O que me chamou a atenção foi que, quando eu falei da ação assim espetacular que foi colocar o Marte 1, né, o Brasil colocar o Marte 1 como indicado ao Oscar, que vem de uma política de ação afirmativa no governo Dilma, ninguém aplaudiu. Ninguém aplaudiu. E aí a gente vê o quanto que é extremamente forte, né, e necessário a gente, em todos os nossos espaços, a todo momento, somos chatos mesmo, falarmos de Marte 1. E as próprias sessões também, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, também não colocaram, né, cartazes. Aqui tem um filme brasileiro que está concorrendo, que vai concorrer ao Oscar, né? Não tem nada disso. Eu não sei como é que estão as salas de exibição da Zona Norte do Rio de Janeiro. Mas conversei com pessoas também de São Paulo, que trabalham com ações afirmativas também em São Paulo, mas que não é na área do audiovisual, que também Marte 1, não estou sabendo, não sei se está em São Paulo, está um pouco assim. Então, a gente precisa ter esse engajamento político também para dar visibilidade e furar a bolha. Clemis, o que houve, Clemis? Como eu comentei no chat, os mosquitinhos de luz aqui insuportáveis começaram a invadir aqui, então eu tenho que ficar no breu para ver se engano eles, né? Então, não, só rapidinho comentar sobre essa questão. O que mostra que é uma questão de mercado. Ou seja, para ter o filme indicado como um candidato a entrar como o melhor filme estrangeiro no Oscar e tudo, porque os filmes que concorrem ao Oscar, né, são coisa de americano para americano, no máximo em inglês, algum outro filme nessa pegada, entrando nessa competição. O filme brasileiro, o filme de outra língua, né, que não seja a língua inglesa, né, a linguagem internacional, né, a língua hegemônica, entra nessa disputa porque a distribuição internacional é muito valorizada a partir do Oscar. E para o brasileiro, que até hoje fica chorando que não conseguiu estar nesse lugar, que tentou estar de qualquer maneira, seja com um Oscar só para Fernanda Montenegro, com um Oscar só para o Babenco, num filme que foi feito no mercado estrangeiro, como foi O Beijo da Mulher-Aranha, algumas décadas atrás, e outros filmes desse gênero, é uma coisa muito complicada botar um filme feito em Contagem, região metropolitana, não é nem Belo Horizonte, é Contagem, feito por um jovem preto que tem 1/3 da idade de muitos desses que provavelmente estavam nessa reunião, dos mais velhos, né? Cacá, Barretão, essas coisas. Então,
É natural que eles não vão dar valor para um filme como esse, falando de narrativas do cotidiano numa dimensão que eles não alcançam, mas quem tem uma vida simples, quem entende que é periferia, quem entende que é uma família preta, entende de tudo que o filme está falando, e é algo que famílias pretas ao redor do mundo com certeza vão entender também. Então, é por isso que tem esse desdém em se mencionar, porque o risco no momento de Oscar So White, de tantos protestos lá fora, de um filme como esse, de repente, entrar até como indicado, basta o filme ser indicado, já vai causar um incômodo profundo, porque todos os outros que eram julgados assim, no ano passado, se eu não me engano, foi o filme da Bárbara Paz sobre o Babenco, tudo, mas isso que eles valorizam, né? Esse tipo de cinema que eles valorizam, não depreciando esses filmes, mas é o que está dentro do paladar desse público, que deveriam estar disputando esse ano, né? Foram poucas produções que, em meio à pandemia, acederam a essas questões. Tem o lado político, que às vezes o pessoal, no confronto com o Bolsonaro, quer empurrar Marighella, que eu nem acho um filme tão espetacular assim, quer empurrar o Medida Provisória, que é um filme bacana, digamos assim, é um filme necessário, mas não é esse filme todo também, quer empurrar vários outros filmes. Então, é importante saber que um filme desse esteja lá, tem que incomodar sim, esperemos para ver o que vai acontecer, porque tudo depende de conjuntura, é comércio, lembrando desde o princípio que a gente está falando que o cinema é comércio, não estaríamos discutindo políticas públicas se a tal indústria do cinema não fosse tão restritiva, e é por isso, né? Vamos para Marte, porque a Terra está bem complicada. Só isso mesmo, Raquel. Não é isso. Vamos para Marte, vamos, obviamente, pressionar, porque tem um filme que estava concorrendo que me parece que foi um baque, mas um filme eu assisti no sábado, fiz questão de assistir, dificílimo, A Viagem de Pedro, que mostra o trajeto do Dom Pedro I saindo do Brasil pós-independência para Portugal, até para eliminar um pouco o conflito que aconteceu paralelo ao processo de independência aqui, com a tentativa do irmão do Dom Pedro assumir o trono e não a filha do Dom Pedro, e já mostra o Dom Pedro doente, acho que centraliza muito nisso. E fora, né, o debate sobre a formação histórico brasileira, né, na perspectiva da branquitude, que é a centralidade do filme. Então, havia ali, e me parece que foi algo extremamente único nessa disputa que ganhou o Marte 1, de manter uma legitimidade ainda da imagem, da representação da branquitude com relação ao processo de colonização e propriamente de dominação aqui no Brasil, e um outro olhar, que é o nosso olhar sobre as questões do cotidiano, as questões sociais, a própria explicitação do racismo, que também o Martin ele trata, né, principalmente nessas questões do trabalho, e foi um ganho extremamente necessário e um reconhecimento extremamente necessário desse do Cauã. Filme muito complicado, uma sala muito cheia, todo mundo rindo, né? Eu apavorada vendo o filme, e todo mundo gostando dessa estética da narrativa, que, obviamente, a gente está num lugar da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas é um filme que acho que tem músculo também para ficar em mais tempo em cartaz. Agora eu acho mais difícil, porque o Martin vai ficar bastante tempo, porque tem muita gente assistindo, ainda mais ele indicado ao Oscar, mas é necessário a gente fazer pressão para que se fure a bolha. Bom, na semana passada eu deixei A Viagem de Pedro, Ingrid. Na semana passada não terminamos um debate, melhor dizendo, que, se eu não me engano, agora eu vou falar um nome aqui, mas eu não tenho certeza se a Cristiane queria dar continuidade à fala, que eu deixei uma pessoa para fazer um comentário sobre essa discussão das políticas públicas e propriamente
do fomento, né, necessário para as nossas políticas, e a necessidade também da gente se manter organizados, né, para garantir as nossas pautas, para que elas sejam asseguradas. Queria saber se quem estava na semana passada, se está aqui hoje, queria dar continuidade ao debate. Seria essa pessoa que faria o start para o debate, para a gente finalizar e começar as tarefas nas divisões de salas. Pode ser assim? Ingrid, é A Viagem de Pedro. Eu vou passar aqui o link para você. Quem na semana passada estava aqui, que fez a fala, que eu disse que não daria tempo, não sei se foi a Darlene ou se foi a Cristiane. Oi, Raquel, estão me vendo? Estou, Michele. Eu ia fazer uma observação no que estava sendo dito, não sei se cabe voltar, não sei, enfim. Pode? Pode. Não, na verdade, assim, era complementando, né, essa relação da política pública. Na verdade, não sei se... Só um minutinho, deixa eu fechar isso aqui para não ficar vazando. Não sei se vale a pena voltar, mas eu ia fazer mais uma observação mesmo, como que é importante na nossa organização e até a nossa atuação, a nossa profissionalização dentro do circuito. Porque quando a gente fala de política pública, a gente vê como que tanto as grandes produtoras, né, a O2, enfim, elas têm uma fatia muito grande nisso, apesar de se sustentarem também com marketing e publicidade, enfim, é um carro-chefe, né, nessas produtoras grandes, mas como que grande fatia das políticas, né, acabam sendo fomentadas, acabam vindo para que pequenas produtoras da galera da Zona Sul, da galera branca, se privilegiem disso, né? E uma coisa que eu vejo no circuito nosso, assim, é que quando a gente está participando de produções, a gente acaba não encabeçando nada, né? A gente fica sempre numa função mais ali de operacional, ou se está na produção ou direção, é sempre uma assistência, e a gente, todos os editais, é sempre uma coisa menor, uma coisa pequena, em comparação a produtoras que às vezes acabam ganhando grande parte dos editais e se beneficiam disso, né? Acaba girando entre as mesmas pessoas, fica sempre entre as mesmas pessoas, porque ainda é muito pouco essa movimentação nossa de se apropriar dos editais. Eu queria só fazer essa observação nesse sentido, né? Como que é importante a gente começar a se voltar em buscar fomentos de fato para que o nosso curta não venha a ser financiado só pelo nosso bolso, né? É sempre assim, é uma vaquinha, é sempre entre a gente que está fazendo corre, e ajuda e faz isso e aquilo, sendo que existe uma política, né? Só que os benefícios dessa política acabam girando entre as mesmas pessoas, né? Às vezes produtoras pequenas, mas por quê? Teve uma formação, já está lá dentro, sabe como a máquina funciona. Que é isso, né? Entender como a máquina funciona para a gente se apropriar desse dinheiro, né? Porque é isso. Não dá para a gente ficar sempre só fazendo como artista, claro, né? Se apropriar do audiovisual para poder falar, para poder trazer outras visões, outras narrativas, mas que a gente venha entender isso também como um trabalho, como uma fonte de renda, porque senão acaba ficando sempre nos mesmos lugares, entre as mesmas pessoas. Era mais nesse sentido, assim, eu via, quando eu estava na faculdade, eu via muito isso, assim, como que era discrepante a galera que era, eu fiz faculdade na PUC, e assim, eu fiz faculdade de cinema na PUC, e aí eu via, né, no caso, porque eu era minoria ali, como que a cabeça das pessoas são completamente diferentes, assim, nada contra, mas, inclusive tem amigos, mas assim, a gente vê como que a gente está tão longe ainda de trazer isso para se apropriar desses meios. A gente acaba lutando pelas políticas públicas, mas na hora de se beneficiar disso, não chega na gente. Né? É sempre através de alguém, né? Um amigo meu me convidou, eu falo isso até por mim, assim, eu já trabalhei como assistente de produção, e assim, é sempre nesse meio, né? Uma produtora que às vezes é pequena, mas porque já sabe como funciona, né, ela acaba ganhando. E o que às vezes tem de diferente? Porque às vezes a produção nem é tão grande assim que essa produtora tem, né? Às vezes são produtoras meio que caseiras, assim, o endereço da produtora é sempre a casa da pessoa,
né? E não tem problema nenhum. Mas, assim, é entender essa democratização das políticas públicas também. Não só a gente torcer, porque senão a gente acaba virando volume, e na hora de partilhar esse bolo, não acontece, né? A gente fica como a mão de obra, mas não se apropria disso, né? Como que é importante a gente entender isso, né? Pesar um pouco a mão nisso também. Clemes. Não, a Michelle deu um complemento tão completo que o meu acréscimo já foi contemplado. Pode deixar. É isso. Ontem, foi tão sério ontem, assim, o debate que foi organizado pelas grandes entidades, e as grandes entidades totalmente alinhadas com o discurso, pensando na distribuição dos seus próprios filmes. Essa é a concepção desses que estão há décadas e décadas e décadas liderando a discussão e o debate de políticas públicas no audiovisual. Esse, sim, nós não temos como... Aqui que alguém colocou, deixa eu ver quem foi que colocou um exemplo, não sei se eu consegui ver aqui, um exemplo de que eles não vão sair da sua hegemonia, certamente, Denise, não vão simplesmente se retirar dos seus lugares de hegemonia, isso com certeza absoluta, esses certos de que não vão, e certos de que estão se preparando para um futuro, que um colega meu que estava lá, ele ficou meio assustado também com os debates, disse que é uma forma deles se organizarem para a gente voltar a empurrar a maquinário. Porque não desceu essa situação, esse ganho nosso, esse reconhecimento de uma arte 1 ser indicada ao Oscar. Não, e a gente tem que se preparar no sentido de pesquisa e de investigação sobre a discussão das políticas públicas, para, obviamente, a gente estar organizado para enfrentar esse boicote, que é possível que isso aconteça, principalmente com relação à expansão que estamos tendo no cenário do audiovisual, mesmo que seja como a Michelle relatou, né, de uma maneira com pouco orçamento, ou zero orçamento, ou com orçamento do nosso próprio bolso, ou com verbas, né, pouquíssimas vindas do Estado, mas mesmo assim nós realizamos, nós disputamos, e isso incomoda. Clementina. Importante ressaltar que as 3 grandes produções de longa-metragem negras dos últimos anos foram vindas desse mesmo edital que fez Marte 1. Marte 1 foi o último filme lançado dos 3 que foram contemplados por esse edital de baixo orçamento, que a Raquel já comentou algumas aulas atrás. Então, para vocês perceberem o quanto que é incômodo, porque um filme desses, feito por cineastas pretos, que é a primeira vez assim que ele está fazendo um filme que é só dele, que ele não está numa direção compartilhada, ou com outros 10 diretores, né? Ele já fez 1 ou 2 filmes com o Murilo, que também é da produtora. Então, isso incomoda profundamente essa galera, porque pensa bem, alguns dos nomes mencionados, quando foi fundada a Embrafilme ainda na ditadura, quem estava à frente eram esses caras, que é uma galera da esquerda, não é uma galera... Quando entrou Collor, mesmo na queda, depois veio toda essa fila aí de presidentes que a gente teve, quem esteve à frente, sempre sendo levado, inclusive pela imprensa, para negociar as políticas públicas para o audiovisual, não leia-se raça, gênero ou qualquer outra coisa, são essas mesmas pessoas, são esses mesmos homens. E é bom ressaltar, para a gente não cair no erro de um discurso de territorialidade banal, muitos deles estão sendo lidos aqui nesse debate como diretores velhos brancos de Zona Sul. Lembrando que esses diretores velhos brancos de Zona Sul, na verdade, todos eles são de origem paraibana, alagoana, cearense, são todos imigrantes que imigraram para o Rio de Janeiro nos anos 50, ainda jovens, e foram para que hoje em dia são, obviamente, mais fluminenses e tudo, mas é pensar essa diversidade, porque quando o Lula descentralizou, alguns deles estavam contra, mas se fosse necessário,
Eles têm o CNPJ no Rio de Janeiro e São Paulo, mas eles têm a certidão de nascimento deles e, obviamente, imóveis no Nordeste. Então, eles poderiam pegar dinheiro em qualquer lugar. Haja vista, eu odeio esse termo, né? Kaká indo buscar um dinheiro em Alagoas, como já foi mencionado aqui, que foi maior para fazer a segunda versão de um filme que não vai trazer nada, nenhuma contribuição, nem no ponto de vista espiritual, que é maior esse valor só para fazer a segunda versão desse longa-metragem, do que é Deus é Brasileiro 2, do que todo o dinheiro investido na cultura no último mandato. Né? Então, é muito sério isso que está acontecendo. Isso pensando que foi, acho, no início ou na virada desse mandato, que pela primeira vez teve um edital para o audiovisual, onde saíram filmes maravilhosos, como Cavalo, além de vários curtas-metragens que correram o Brasil em muitos festivais, trazendo um olhar sobre esse cinema negro também nas Alagoas, só para citar um exemplo bem prático. Não preciso dizer quem é o Excelente, diretor, né? excelente. É muito importante, aqui a Tire colocou que Fortaleza esgotou a bilheteria, no cinema do Dragão, Martinho esgotou a bilheteria, em Alagoas. Em Minas, a Cristiane disse que se está se criando, né, no sul de Minas, conselhos de cultura para a preparação da lei Paulo Gustavo, percebe a dificuldade de entender que só escrevendo projetos é que se consegue dinheiro para realizar dignamente. Né? O grande problema é que a luta do cotidiano, da sobrevivência, não permite a gente ter um estudo, entregar, né, de maneira de qualidade, né, necessária. E a maioria acaba desistindo e desacreditando que pode. Não é fácil, principalmente no interior, ter profissionais para montar equipes. E isso faz parte de uma política que muitos estão ainda, a gente não está ainda parando para pensar no que significa a estrutura da lei da Ancine. É por isso que hoje eu trago esse exercício para vocês, dividir vocês em 3 grupos e a gente pensar aqui como que seria, né, desde o marco regulatório Ancine sendo contemplada pelas nossas perspectivas do que nós entendemos de ação afirmativa, do que nós entendemos como é necessário se introduzir nesses incisos os nossos princípios. Esse seria o exercício 1. E os outros 2 exercícios, pensar em fomentos, que não restringe, não se define apenas em fomento como edital ou chamadas públicas. O Clementino traz um debate muito interessante, associando o neoliberalismo com editais. Na semana passada também teve esse outro debate também falando dessa lógica de editais, de fomento, como se fosse a única, né, válvula de entrada e saída de verbas para o incentivo, né, da cultura no território. Nós precisamos pensar, se vamos discutir políticas de ações afirmativas e políticas permanentes de ações afirmativas com fim de reparação histórica, num processo de encadeamento, de ligação, que vai desde a ideia desse marco regulatório, que é a Constituição da Ancine, até propriamente a distribuição dessa verba de maneira permanente para que haja não só a reprodução e a distribuição dos filmes já realizados, mas também o ponto zero desses filmes, que é a formação, que é o que a Cristiane, se eu não me engano, Cristiane colocou aqui. Né? Não há pessoas no interior do sul de Minas que têm, né, essa facilidade para montar profissionais para gerar uma equipe e, com isso, disputar editais. Né? Mais uma vez, esta forma, né, institucionalizada que impede, né, de termos um acesso a todas essas esferas, né, de aprendizado e também de profissionalização, configura, né, um racismo institucional. E aí, esse racismo institucional, ele está, vocês vão perceber, desde da formulação de um projeto de lei, por exemplo, que impede que não tenha na estrutura, na base, uma política de ação afirmativa com esse caráter de reparação histórica. Então, a ideia é o seguinte: dividir vocês em 3
salas. Lembra que vocês fizeram isso no início do módulo 2? Então, eu colocaria vocês em 3 salas. O grupo 1 ficaria responsável por ler o capítulo 2, e a Ana bolsista, vai entregar para vocês a lei, o link. E aí vocês leriam o capítulo 2, apresentariam o que é esse capítulo 2 para a gente, e colocariam ali frases, né, dentro daqueles incisos, do que seria uma política que realmente contemplasse o audiovisual negro no Brasil. Uma lei que garantia de fato, né, que teria de fato esse recorte étnico-racial. Como que seria? Né? Vamos imaginar qual seria a escrita, né, que realmente garantiria esta filosofia, né, desse marco regulatório. E depois, esse grupo 1 também leria o capítulo 4, principalmente se concentrando nas competências e objetivos. Vocês leriam os incisos que tratam a competência da Ancine e os objetivos da Ancine, e veria a possibilidade de acrescentar, ou seja, fazer esse recorte étnico-racial também neste capítulo. Vocês vão ver o quanto que é assustador, porque é uma construção da própria lei completamente genérica, e intencional que seja genérica, para que não mude esta estrutura que Michele relatou, esta estrutura que Clementino também relatou, que impede que a gente entre nos espaços. Porque a própria lei, ela não vai estar atenta, e é que ela precisa estar, para fazer com que a gente entre nos espaços, porque ela já foi criada desde o processo de abolição, né, de libertação política, né, dos africanos que estavam na condição de escravizados aqui no Brasil. Desde esse processo, as leis foram criadas exatamente para impedir o acesso da população negra. E isso foi se perpetuando, se reproduzindo, e até hoje, mesmo, né, que a gente lute por ações afirmativas, o marco regulatório, que é o ápice de uma política pública, que é a Lei da Ancine, impede que isso seja colocado como uma reparação e uma política permanente, né, de viabilizar esta reprodução das nossas, do nosso trabalho, né, e nosso trabalho como realizadores e como artistas, né, do audiovisual, porque nós temos que fazer 50 mil corres e ainda ser artistas. Então, a gente não consegue ser somente artistas nessa perspectiva do racismo institucional. Então, o grupo 1 leria apenas o capítulo 2 da Lei Ancine, discutiria com os grupos, e leria o capítulo 4. Está tudo na lei que a Ana vai passar para vocês. E aí vocês discutem o quanto que é assustador e quais são os incisos que são assustadores, que não tratam em nada, né, a questão étnico-racial. E o que poderia ser introduzido ali como princípio e objetivo da Ancine, de fato. O grupo 2 teria uma outra atividade, a Ana também vai passar nos grupos para explicar para vocês, uma situação hipotética. O grupo 2 ficaria com uma verba ilimitada para as ações afirmativas, né, para o audiovisual negro. E qual seria o modelo? Eu botei aqui edital, chamada pública, mas poderia ser um outro modelo, né? Ou se vocês priorizam ser edital, vocês fiquem à vontade desse grupo. Aí vocês fariam uma estruturação de um projeto, mini projeto de ação afirmativa, duração, setor que será priorizado, os critérios, público-alvo, descrição das atividades e metodologia, vocês apresentariam para a gente. O grupo 3 já é uma outra perspectiva. Fomento permanente de ações afirmativas de alto orçamento, que não é edital, fugaz, breve, rápido, né? É um fomento permanente. Então, já entra num escopo um pouco mais estruturado, né? E vinculado a uma continuidade dessas ações afirmativas. E aí se inseriu o público-alvo, demarcação do local, território, se sim, qual, a justificativa, objetivo, as áreas de atuação, metodologia e duração, muito breve, tá? Essas escritas, porque vocês vão escrever isso, não precisa entregar, tá?
mas vocês vão mais escrever para estruturar a apresentação de vocês. E aí a gente faria, né, o debate hoje, já que estamos aqui pensando e precisamos pensar numa iniciativa unificada que vai impedir possíveis futuras, não estou afirmando que vai acontecer, mas possíveis futuras ações que este núcleo criativo branco, né, que defende a política da branquitude, vai fazer para impedir que a gente ainda mais avance e coloque os nossos filmes no topo, no topo, no topo, no topo. Vocês entenderam? Gostaram da proposta? Tem alguma dúvida? Difícil? Chato? Ok? Um de cada vez, gente. Não se empurrem, por favor. Gente, o que houve? Flopou? Não entenderam? Ou entenderam? Legal e difícil. Só a última, que eu fiquei em dúvida, Raquel. Sim, Elmo. Você quer que eu repita? Isso, por favor. Obrigado. Ok. O grupo 2 vai fazer ainda numa estrutura que usualmente a gente já está acompanhando, lendo, né, recebendo essas chamadas de editais, chamada pública, mas se quiser botar outro nome, pode botar. O 3, que é um desafio. O 3 não vai trabalhar na perspectiva de um edital rápido, breve, né? Mas é um fomento, ou seja, o Estado vai dar uma verba e esse fomento ele vai ser permanente, ele não vai ter uma duração de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, ele vai ser permanente. E é um fomento permanente de alto orçamento. E aí vocês podem colocar o valor de um alto orçamento. Ontem eu vi uma pessoa falando, do audiovisual, falando que alto orçamento no Brasil é de 6 a 10 milhões de reais. E aí vocês podem tecer em cima desse parâmetro, botar um orçamento de 15 milhões. E vocês vão pensar no público alvo, obviamente, na questão ligada ao território, a justificativa, né? E uma justificativa que tem a ver com a política de ação afirmativa, né? Com fins de reparação histórica, para que essa desigualdade absurda que tem no audiovisual brasileiro ela seja efetivamente reparada, porque configura um racismo institucional e estrutural. Os objetivos desse fomento, né? As áreas de atuação, né? Que pode pegar desde de cursos, escolas, né, do audiovisual negro, né, e a própria parceria com as secretarias de educação, e aí vocês podem imaginar o que vocês quiserem de áreas de atuação, distribuição, preservação também, e a metodologia, né, como que esse dinheiro seria distribuído, né, de que forma ele seria distribuído. E, obviamente, a duração desse fomento, que é uma duração ilimitada, mas ela vai ter etapas, né? Ela vai ser... não vai ser assim, a etapa não significa que será que vai fechar o edital, né? Porque se é permanente, ele continua, mas vai fechar um ciclo e iniciar o outro automaticamente, né? Já que a verba vai ser sempre de alto orçamento e vai ser sempre contínua. Ou se vocês quiserem colocar algum outro dado, né, importante, eu botei esses eixos, esses tópicos, mas se vocês quiserem acrescentar também, ou se quiserem modificar para adequar com a ideia de vocês que vão criar essa proposta, também fiquem super à vontade. Deixa eu travei aqui. Estão me vendo? Me ouvindo? É para concluir hoje? Sim, vocês teriam de 20 a 25 minutos para concluir. A Ana Carolina, depois que eu formar o grupo, okay. A Ana Carolina vai colocar vocês no chat. Vai colocar, vocês não, vai colocar as tarefas no chat, de cada salinha. Tudo bem, Rosiane? Tudo bem, gente? Então, tá bom. Então, eu vou fazer a divisão, vou passar nas salas também para ver se está tudo bem.
que é isso, né? Não, peraí. Vou acabar botando. Clementina e Ana, por favor, não. A bolsista, né? Não vão agora, não, tá? Tá. Já coloquei vocês. É só vocês entrarem, tá? Botei vocês aleatório. Ana, você caiu? Ana? Não, não sei não, tô aqui. Não, a Aninha Torres. Ana Eu acho Margarida que ela também caiu. Acho que ela caiu. Aninha Torres e Ana Margarida. Aninha Torres e Ana Margarida. Eu vou colocar você, Ana Margarida, na sala 1, tá? E a Aninha eu vou botar na sala 2. Tá bom? Ana? Ana Lindona? Oi. Não, Ana Margarida. Tiago Campos, Daniele, Rosana. Vou parar a gravação. Bom, voltamos mais uma vez, dividimos os participantes em 3 grupos, fizemos um elo, quem vai encadear, né, todo o debate, se iniciando com o marco regulatório, a crítica a esse marco regulatório, que é a Lei Ancine. Em seguida, o outro grupo seria a apresentação de uma estrutura um pouco que a gente tem costume de ver, né, dos editais e espaços, né, de ação, de chamadas públicas, comumente trabalhado, mas com outra perspectiva de alto orçamento. E o último grupo, que é o disruptivo, que é uma outra proposta de construção de ação afirmativa que seja permanente e contínua. Para este debate de hoje, do dia 20 de setembro, vamos só acompanhar a apresentação do grupo 1 e a crítica à Lei Ancine. Na próxima atividade, né, que vai ser no dia 27, vamos ver a apresentação do grupo 2 e 3. Então, já passo a palavra para a galera do grupo 1 apresentar aqui os principais destaques e as principais considerações. Pessoal? Dom, você pode falar comigo? Só para ir me complementando? Então, sim. Acho que, no geral, assim, o que chamou mais a nossa atenção são as falas generalistas, né? Deixa eu... Só um minuto. A visão generalista nos artigos, né? Promoção da cultura... Isso que a gente ficou debatendo um longo tempo sobre isso, né? Promoção da cultura nacional e da língua portuguesa, né? Só nisso, assim, a gente ficou um longo período falando sobre isso, né? Como língua portuguesa em si, que já é excludente, considerando que como se fosse uma coisa hegemônica no país inteiro, só nisso você já exclui uma grande parte da população. E quando a gente pensa em cultura nacional, a questão assim, que cultura nacional é essa, né? Que cultura nacional é essa? Porque o Brasil, ele é diverso, né? Ele é multicultural, dependendo da região, na própria região existe essa diversidade enorme, e quando a gente pensa que, lá no capítulo 4, existe onde vai ficar a sede, que seria em Brasília, e tem um escritório no Rio. Quando a gente pensa essa localização geográfica, né, esse podendo assim, foi de matar, podendo estabelecer escritórios regionais. Eu não tenho conhecimento da existência de escritórios regionais, né? Eu sou ignorante nesse aspecto, mas conheço o escritório do Rio de Janeiro,
E aí a gente vai pensando, né? Quanto mais longe, mais distante desses territórios, mais excludente será, né? E a partir do momento que isso acontece, a gente acaba reforçando uma leitura caricata, né? Porque são pessoas falando da região, de outras regiões, trazendo outras visões, né? A Darlene, ela é... Cadê a Darlene? Darlene, você é de qual região de qual estado? Sou de São Luís, Maranhão. Então, e a gente estava falando como que quando a gente vem para o Rio, quando a gente pensa que, na maioria das vezes, as produções elas são feitas por pessoas do eixo Rio-São Paulo, como que acaba se reproduzindo um determinado estereótipo, né? A gente tem esse estereótipo aqui no Rio, no aspecto de classes, né? Classe social, a gente tem, por um longo período, a gente teve uma leitura caricata, como tem até hoje, das regiões periféricas do Rio de Janeiro, e quando a gente tem essa leitura do Nordeste, né, trazendo outras regiões, a gente acaba reproduzindo esses estereótipos, no sentido de que quem traz um pouco desse olhar são pessoas da elite nordestina, né, que vem para o Rio. O Clementino, ele até falou... Gente, não estou conseguindo abrir o negócio aqui. O Clementino, ele até fala, né, que são pessoas que, às vezes, têm um lugar aqui no Rio, mas que lá no Nordeste tem o seu endereço, né? E aí acaba fazendo essa ponte de reproduzir, assim, um olhar um pouco elitizado do que é essa cultura dos estados nordestinos, né? E a gente compra um pouco isso como carioca, e traz isso para os filmes, né? A gente pode ver nas produções grandes, né? As produções populares, como a gente até mencionou no grupo, não foi o Auto da Compadecida, foi Lisbela e o Prisioneiro, assim, como que tem isso, né? Uma leitura muito excludente, pouco popular, né? Que é a visão de um recorte de pessoas dessa região, né, que chega aqui, tem essa junção aqui da elite do Nordeste com a elite carioca junta e continua promovendo um show de estereótipos, né? Eu não sou nordestina, assim, a gente foi desenvolvendo essa fala, a partir do debate, né? A Darlene, ela foi trazendo as contribuições dela como uma moradora da região, né? E quando a gente não tem não uma fiscalização, né, mas essa coisa da cota, né, a gente acaba deixando com que as ideias elas permeiem pelas mesmas cabeças, né? A gente não tem essa multiplicação do olhar, né? Esse olhar está vindo de quem, né? Essa diversidade, quem está controlando essa diversidade? Ela existe, de fato? Quem que está controlando as narrativas? Quando, ali no capítulo 4, não é esse texto, no capítulo 4, tem uma fala assim que promover a integração, aumentar a competitividade, estimular a diversificação. E, assim, isso não existe, né? Isso não existe. O que acontece hoje um pouco são as cotas regionais, mas muitas vezes o que acontece são pessoas do eixo, né, que domina a feira, como o Clementino fala, que fazem parcerias de outras regiões, né? Então, assim, é uma pessoa que está propondo lá no norte, mas se a gente for olhar esse projeto, muitas vezes quem está nesse projeto não são pessoas só daquela região, são muitas parcerias, né? Isso acontece no cinema, isso acontece em vários outros aspectos dos editais de cultura, no Ancine, mas no geral mesmo, né? Quando começa a entrar essa coisa de cota regional, isso aconteceu muito, sabe? Eu conheço projetos que fazem isso, né? A pessoa manda uma mensagem, legal o seu projeto. Então, assim, a gente fica só reproduzindo a ideia colonizadora, porque a partir do momento que quem está encabeçando essas produções não são as pessoas de lá, o que é isso, né? Então, assim, não tem nenhuma parceria, porque não tem nenhuma fiscalização nesse sentido, né? A coisa acontece, a pessoa ela está lá, ela é de lá, existe um integrante de lá que vai puxar isso, mas, assim, a narrativa ela continua sendo conduzida pelas mesmas pessoas.
E a gente também discutiu também que é uma forma generalista, né? Como eles abordam a questão da cultura, é bem generalista, porque você tem diversidades imensas aí, né? E aí, quando você começa a apropriar, existem casos, eu estou em Minas Gerais aqui, e eu vejo apropriações, eu vejo interferências, eu vejo, muitas vezes, ingerências, né? em várias outras formas de se fazer cultura, ou de não se respeitar aquilo que as pessoas estão fazendo. Então, é como se houvesse é como se fosse uma sociedade homogênea, e não há. É como se esse marco regulatório, na verdade, ele partisse da ideia de uma sociedade homogênea, né? Sim. A gente até estava falando na questão da Ancine se apropriar nos artigos aí, da distribuição da produção nacional. Distribuição para quem, né? Será que o periférico tem esse acesso? A gente estava falando dos preços mesmo com meia entrada absurdo, entendeu? E o que as produções que chegam, de vez em quando, em alguns cinemas, tem, entendeu? Por exemplo, a gente estava discutindo aqui na Baixada, o cinema aqui de Caxias, que eu não vejo a produção nacional, exibições. Quando tem, é aquele blockbuster, como todos os outros também, Vingadores e por aí vai. E aí, quando você tem uma produção mais diferenciada, por exemplo, Marte 1, aqui nem entrou em cartaz. Você tem que ir para o Rio de Janeiro para ter esse acesso à capital, né? E para lugares específicos no Rio de Janeiro, né? Porque a gente está falando só do aspecto da produção. Quando a gente vai falar de distribuição, não existe distribuição, né? A gente entra no aspecto de mercado, o distribuidor e o exibidor, eles querem ganhar dinheiro e não existe fomento de formação de plateia, né? Como é que eu vou começar a consumir um outro tipo de filme, com uma outra narrativa, com uma outra estética, se não chega em mim, né? Como é que eu vou consumir algo que eu sequer conheço, eu sequer tenho acesso? Se eu quiser ver Marte 1, eu sou da Zona Norte, eu preciso sair da Zona Norte. Eu não vou conseguir ver isso aqui. O máximo que eu vou conseguir ver é uma produção da Globo. Alguma reprodução abrasileirada dos filmes americanos, que segue a mesma linha. Então, assim, que formação, que política de fato é essa que não trabalha para que exista formação de plateia numa outra linguagem, numa outra estética cinematográfica, né? E que impede também o consumo de outros filmes que não americanos, né? Então, assim, é só uma reprodução que vai cadeia, né? Porque a partir do momento que eu sigo a lógica de um determinado tipo de filme, eu estou impossibilitando conscientemente que exista essa diversidade regional, diversidade de estética, de narrativa, a produção em si, né? Então, não existe essa política. O que mais me incomodou em tudo foram falas generalistas, sabe? Porque tudo promover isso, está promovendo nada, gente, não tem... no máximo, é o cineclube. E, assim, os filmes que se passam no cineclube não chegam no cinema. Né? Não chega. As pessoas que frequentam o cineclube são minoria. Não é o grande público. O grande público vai consumir os Vingadores, vai continuar consumindo os Vingadores. Não existe uma... No capítulo 4, se fala, né, estimular a diversidade da produção cinematográfica. Gente, pelo amor de Deus. E estimular a universalização do acesso às obras. Não tem, né? Existe uma linha, existe uma narrativa específica, né, dos filmes, de que tipo de filmes que eu vou estar universalizando. Né? Então, assim, a gente está aqui só como... Em especiais as nacionais, né? Em especiais. E as nacionais são as que imitam as americanas, norte-americanas, desculpa. Exatamente, principalmente sobre negro. Então, assim, é muito bizarro. A gente não está construindo uma linguagem nacional, uma estética de filme nacional. A gente está reproduzindo o americano, porque é mais fácil de vender. Né? Não existe um compromisso dos exibidores. Existe até uma lei que, se eu não me engano, ela ainda está em vigência, que era a exibição de um curta antes de todo filme.
né? E essa seria uma ótima estratégia para a formação de plateia. E isso não acontece, né? Isso existe e isso não acontece. O exibidor simplesmente não liga. É isso, gente. Dá realmente sangue no olho. A gente tem 2 minutos. O que eu proponho é que vocês, então, na semana que vem, coloquem, obviamente, vocês vão ter mais espaço para detalhar a crítica, mas coloquem a proposta. Porque a ideia é que vocês apresentem a crítica à lei e se tem crítica ou não, se incomoda ou não, mas vocês já viram que realmente incomoda, e depois apresentar o que precisa, né, de fato, ser acrescentada na lei para que garanta a valorização, né, da cultura brasileira, que isso significa valorizar, obviamente, as nossas obras e as obras indígenas também, mas que remeta mesmo à nossa identidade ali na lei. Por causa do tempo. O que vocês acham? Pode ser assim? Ou vocês queriam falar mais um pouquinho? Eu estou preocupada com o horário. Mas a gente retomaria ou vai para o segundo grupo já, né? Não, retomaria. Retomaria. Né, Clementina? Sem dúvida. Sem dúvida. Vou falar uma coisa para vocês, só vou fechar que eu tenho 1 minuto. Não se faz a crítica Ancine. Não tem. É um grupo assim organizado, estruturado, que vai pontuar item por item, inciso por inciso, que vai, de fato, fazer a crítica. O que se faz é uma defesa que se assegura uma autossustentabilidade, que, de fato, conseguiu concretizar uma autossustentabilidade, manter uma circulação de encadeamentos para se configurar um mercado do audiovisual nacional. É isso que se defende. As grandes, e a gente sabe quem são essas grandes, a gente se demarca bem, já falamos no início quem são essas grandes associações do audiovisual. Então, isso que a gente está fazendo já é um marco, ou seja, já é um ponto, né, de virada, já é um ponto de decisão, que vocês acharem melhor definição. Acessibilidade. Muita coisa para a gente analisar e criticar e sugerir. Então, na semana que vem, a gente retoma, então, com o grupo 1, tá? Vocês apresentem mais os detalhes da crítica, mas quem ouviu, gostou? Quem ouviu? Outras pessoas, assim, fora do grupo 1, ouviu, gostou? Gostou das observações? Vocês gostaram das observações? Acharam uma boa trazer a lei, né, de primeiro movimento, para se pensar numa outra perspectiva? É isso, gente. Nós precisamos nos organizar e precisamos ter os instrumentos com um documento muito bem elaborado para, de fato, inserir as nossas pautas aonde precisa ser inserida para quebrar o racismo institucional. E é isso. Raquel, rapidinho. Fechei. Oi. Raquel, rapidinho. O nosso grupo ficou um pouco na dúvida em 2 perspectivas. Que quase ao final surgiu uma outra perspectiva, surgiu uma perspectiva de uma, que eu não estou lembrando o nome dela, que me enviou, e aí a gente ficou nesse impasse, o que decidir, e aí vai ficar meio... Eu vou mostrar o que me chegou aqui, né, na chamada pública, que é o tempo, enfim, aí na próxima semana a gente não bateu um martelo, assim, a gente sabia que era alguma coisa com a escola pública e tal, mas os critérios a gente ficou meio patinando nos critérios, né? E na metodologia, talvez. Não, tá ótimo, não precisa fechar, né? A questão é jogar e trazer para o grupo para fazer, estimular a reflexão para vocês debaterem. Massa, um brainstorm geral, né? Se não fechou e conseguiu fazer 2 eixos, nossa, já é um salto imenso. Massa, tá bom? Gente, beijão, então gente. eu vou interromper a gravação.
dar uma boa noite para a galera do YouTube. Não deixem de assistir na semana que vem a última aula, com a apresentação top de formuladores, de gestores que estão aqui das políticas públicas para o audiovisual negro no Brasil. Não deixem de assistir também na próxima semana a discussão que o Clementino vai fazer sobre cinema africano. Eu vou trazer alguns elementos sobre Dogma Feijoada, mas vocês que estão aqui no YouTube, que também estão aqui assistindo com a gente e participando com a gente, vão dar o tom da finalização deste debate tão rico que fizemos desde o início do mês de julho. Agradeço demais. Uma boa noite para todos.